A paz do Senhor, tudo bem? É com muita alegria que eu gravo mais um vídeo no qual eu apresento um resumo dentro da lição de número 10 da revista do segundo trimestre deste ano de 2022. Estamos já no último mês deste trimestre, caminhando para o encerramento do mesmo, que traz o tema Valores do Reino de Deus. E neste vídeo estarei apresentando juntamente com slides um breve resumo acompanhando os tópicos da lição que é comentada pelo pastor Osiel Gomes. Fique até o final deste vídeo, que Deus te abençoe ricamente em participar do canal e também de cada vídeo que eu tenho apresentado semanalmente dentro da lição da classe de adultos. Dando sequência aos ensinos de Jesus concernente aos valores do seu reino, no Sermão do Monte ou no Sermão da Montanha, Jesus, neste momento, registrado por Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 27, Jesus vai trazer um assunto concernente ao tesouro e também à ansiedade, abordados por Jesus para os seus discípulos, para a multidão que o rodeava e também para os fariseus e escribas, contradizendo ou contrapondo os comportamentos que eles tinham nos tempos de Jesus. A lição de número 10, ela vai trazer o tema Nossa segurança vem de Deus. Aprenderemos neste assunto que o cristão ele tem a sua segurança firmada em Deus. Ela não está firmada em bens materiais, ela está firmada em Deus. E veremos também que a ansiedade é um mal que traz dificuldades na vida cotidiana de qualquer tipo de pessoa. A pessoa que é ansiosa, de repente ela perde o seu sono, ela perde a sua confiança, ela perde a sua tranquilidade. É justamente dentro destes dois temas que serão abordados na lição de número 10 da Escola Bíblica Dominical. No texto áureo, baseado em Lucas 12, versículo 15, está escrito o seguinte: E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A verdade prática da lição: não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. A leitura bíblica em classe está baseada no livro escrito por Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 27, e você pode pausar o vídeo e ler esta leitura ou ler na Bíblia Sagrada que você estiver em mãos. Já na introdução, eu coloquei o seguinte: não devemos colocar nossa confiança em bens materiais, mas sim em Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Nós veremos nesta lição que o cristão ele precisa colocar a sua confiança em Deus e não nos bens materiais, nos bens adquiridos, naquilo que ele batalhou ou naquilo que ele batalha para conquistar durante toda a sua existência aqui nessa terra. Nós perceberemos que os bens materiais não são suficientes para dar uma total segurança para o ser humano, para o indivíduo. Jesus ensinou sobre o ajuntar tesouros e sobre a ansiedade. Dois assuntos que Jesus trata nestes versículos é justamente o ajuntar tesouros, qual é a maneira, qual o local correto de ajuntar tesouros, e também sobre a ansiedade. E no decorrer dos versículos, você vai perceber que Jesus vai tratar sobre servir a dois senhores, sobre a questão da qualidade dos olhos, se forem bons ou maus, e também sobre a questão da ansiedade. E ter cuidado com a avareza, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Nós percebemos que uma das coisas que o cristão deve ter cuidado é justamente com a avareza, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz que o dinheiro em si ou a riqueza é a raiz de todos os males, que isto é ruim. Mas a Bíblia diz que o amor
o exagero, a confiança exagerada, o desejo exagerado pela posse, pela aquisição, sim, é a raiz de todos os males. Avareza, o que é avareza? Avareza é justamente aquela qualidade de ganância, é o desejo exacerbado em adquirir riquezas. Uma pessoa avarenta, ela não é generosa, ela é gananciosa, ela faz de tudo que pode e não pode para possuir, para conquistar bens materiais, e por isso a avareza é praticamente uma condição sórdida pela conquista de posses. É o que nós veremos nesta lição, que aquele que serve a Deus, ele precisa entender aonde ele vai juntar o seu tesouro e como lidar com a sua ansiedade. O cristão, ele precisa lutar contra a ansiedade, precisa confiar em Deus. No primeiro tópico da própria lição, está lá presente, riqueza do céu e riqueza da terra. 1.1, uma conciliação impossível. Quando você começa a ler os versículos desta passagem da leitura bíblica em classe, você vai perceber Jesus dizendo que não ajunteis tesouros na terra. Por quê? Porque os tesouros da terra, eles são deterioráveis, eles se perdem com o tempo. E que é uma conciliação impossível. É impossível conciliar a riqueza do céu com a riqueza da terra. E aí está lá que não somos mais dominados pela concupiscência dos olhos, nem pela soberba deste mundo. Primeira carta de João 2,16. Concupiscência é o desejo exagerado por algo ou por alguém. Então, a concupiscência dos olhos, aquilo que as pessoas veem, querem de maneira exagerada, de todos os meios, conquistar, conseguir, possuir, é justamente isso que nós precisamos entender, que não pode dominar a vida do cristão. Jesus, tentado sobre os reinos deste mundo, Mateus 4, versículo 9, quando nos seus 40 dias de jejum, levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, uma das tentações que Jesus ele foi tentado pelo diabo foi justamente possuir os reinos deste mundo. E o que Jesus fez? Jesus ele vence aquela tentação. Jesus rejeita aquele momento de tentação. Jesus ele vence todas as coisas. Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Senhor de todas as coisas, o diabo, ao levar Jesus para pecar, para tentar, Jesus vence o diabo pelo poder da sua própria palavra. Consciente que não é possível agradar a Deus e aos homens, servir a Deus e a Mamon. O que o cristão precisa entender é que não tem como servir a dois senhores. Quando decide servir a um, ele vai rejeitar o outro. Ou a pessoa serve as riquezas deste mundo, se torna escrava deste mundo. O que Jesus quis dizer no seu texto é que deixem de entesourar os seus tesouros. E aí Jesus coloca na condição seguinte: ou a pessoa luta por ser rica, luta em prol da riqueza, das coisas materiais deste mundo, ou a pessoa luta em agradar a Deus, em servir a Deus. Nós entenderemos no decorrer desta lição que Jesus ele não vai reprovar a pessoa que é rica. Jesus ele não vai reprovar a pessoa que tem posses, mas o que ele reprova é justamente aonde está o coração da pessoa, porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se não tiver cuidado, se tornará escravo da busca pelo dinheiro. Então é impossível conciliar a busca pela riqueza em relação à busca pelo reino do céu. São esses valores que Jesus ele ensina para as pessoas naquela época. Quantas pessoas que vivem tão simples, com
tão pouca coisa e são pessoas felizes, satisfeitas. Mas quantas pessoas que têm muita coisa, mas não é o suficiente, querem sempre mais, 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 sempre em busca de mais coisas, sempre em busca de mais posses. 1.2, tesouros da terra e tesouro do céu. Jesus ele reprova fariseus e escribas, pois davam ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. Para os fariseus e escribas, para os judeus, se uma pessoa era rica, se uma pessoa era bem sucedida, se uma pessoa era próspera, ela era uma pessoa que estava sendo aprovada por Deus, aceita por Deus. Mas nós entendemos que nem sempre a falta de posses significa reprovação de Deus ou significa que a pessoa esteja numa vida de desobediência, de pecado, de transgressão. Por quê? Porque Jesus ele disse para os discípulos que eles passariam aflições, teriam dificuldades, e em todos os ensinos de Jesus ele vai justamente fazer as pessoas entenderem, conseguirem enxergar que tem como viver uma vida sem possuir muitas posses. Jesus ele vai dizer sobre o local seguro do tesouro. Jesus ele orienta as pessoas a juntarem tesouro nos céus, porque lá não tem ladrão, lá não tem traça, lá não tem ferrugem, lá não tem nada que vai roubar o que a pessoa ajunta nos céus. Já na terra, o que a pessoa adquire durante toda uma existência, toda uma vida, em qualquer momento ele pode perder. Veja o que nós passamos estes 2 anos de pandemia. E quando você vê a questão de pandemia, você pode lembrar, quem conhece a história sabe perfeitamente disso, que não foi a primeira pandemia que o mundo enfrentou. E se Jesus não voltar até lá, não arrebatar a igreja, talvez não seja a última, porque é bíblico que existam pestes, vários tipos de doenças, como sinal da volta de Cristo, como sinal do fim de todas as coisas que estão perecendo. Quando você olha a história, você vai lembrar que teve mais ou menos no século XIV a peste bubônica, peste negra. Você vai perceber que teve, entre outras pandemias também importantes, que ficaram registradas com milhares de mortes, de vidas ceifadas, como por exemplo a varíola, teve a gripe espanhola. Por que pandemia? Porque pandemia ela ultrapassa o continente, ela abrange os continentes. O que no passado era mais difícil, porque as pessoas viajavam em navios ou embarcações menores e com tempo maiores, hoje, devido à globalização e à rapidez de transporte, qualquer doença, qualquer vírus que surgir, que explodir em algum continente, em questão de poucas horas ou dias, ele já se espalha por todos os demais continentes, se caracterizando uma pandemia. Teve a influenza, que foi H1N1, que foi menos prejudicial, e agora nós enfrentamos o Covid, né? Milhares e milhares de pessoas, infelizmente, foram ceifadas devido à pandemia. E nesta pandemia, as bolsas de valores despencaram, o preço do petróleo, do combustível, até hoje está um valor exacerbado, exagerado, não para de subir, né? A crise financeira pós-pandemia que nós estamos enfrentando. Mas o que isso significa? Que muitas pessoas que eram ricas ficaram pobres, muitas pessoas que eram pobres tiraram até mesmo a própria vida em meio ao desespero financeiro, em meio às dívidas, porque não sabiam mais o que fazer. Porém, aquele que serve a Cristo, ele consegue superar essas adversidades da vida, porque o seu tesouro está nos céus, a sua confiança, a sua segurança está
em Deus. Eu faço transporte escolar e dia 18 de março do ano retrasado encerramos as nossas atividades. Financiamento de van, tantas outras coisas de compromissos financeiros. Praticamente a receita bruta caiu a zero. E aí nós vimos durante estes 2 anos praticamente Deus sustentar a minha casa, a minha família, por mais que passamos dificuldades, mas como diz a própria palavra, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, aonde está o local do seu tesouro? Aonde você está guardando o seu tesouro? Aí está na lição. Quantos perderam na bolsa de valores, sócios desonestos, pandemia e etc. Ninguém levará nada deste mundo. Jó 1:21, Jó disse que no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. É o caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele vai dizer uma coisa bem simples, que ele sabia viver com pouco, ele sabia também viver com muito. Interessante quando a gente analisa a estatística da membresia de qualquer segmento, a maior parte das denominações, das igrejas, dos templos, das instituições religiosas, no que diz respeito a evangélicas, protestantes, são formadas por pessoas, em sua grande porcentagem, pessoas humildes, simples de posses. O interessante é que Jesus vai dizer que quão difícil entrará um rico nos céus. Por quê? Porque o jovem não quis abrir mão das suas posses. Servia a Deus no seu entendimento, né? Obedecia os mandamentos como ele disse, mas não quis abrir mão das suas posses. Aonde devemos ajuntar os nossos tesouros? Nos céus, porque lá ninguém vai roubar. 1.3. O que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? O que nós precisamos entender? Que Jesus ele não condena adquirir bens materiais. Por quê? Porque você vai perceber muitos personagens bíblicos que eram ricos. Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, entre outros, eram ricos. E de maneira nenhuma Jesus reprovou. Jesus não disse que um rico não entraria no reino dos céus, mas disse que seria difícil. Por quê? Porque o tesouro dele está justamente nos bens materiais passageiros dessa terra. Jesus ensina também a não desperdiçar nada. Mateus 6,12, quando reuniu com os discípulos e a multidão, alimenta toda aquela grande massa de pessoas, aquela multidão toda, e ainda sobra. E Jesus fala, vão lá e recolham tudo o que sobrou. Por quê? Porque Jesus não queria que nada se perdesse. Quer vencer nessa vida? Enquanto você existir nessa terra, saiba administrar aquilo que Deus coloca em suas mãos, em sua casa, para você administrar como um mordomo. Não desperdice, não jogue fora aquilo que ainda pode ser aproveitado. Saiba controlar todas as coisas que vêm nas suas mãos. Tudo que temos pertence a Deus, podendo ter os cristãos primitivos como exemplo para hoje. Atos capítulo 4, versículo 32. Praticamente, tudo que nós temos pertence a Deus. Tudo. E nós chegamos neste mundo praticamente sem nada. E quando falecermos, não vamos levar carro, casa, apartamento, chácara, imóvel, nem ouro, nem riqueza nenhuma material nós levaremos deste mundo. É importante lutar para dar uma vida melhor para a família, para os filhos, para a casa. Sim, mas em primeiro lugar a confiança precisa estar em Deus. A idolatria ao dinheiro. 2.1. O coração no lugar certo. O coração confiante em Deus e não nas coisas do mundo. Por mais que você lute para conquistar, você tem um trabalho, tem uma profissão, o seu coração precisa estar em Deus, firmado em Deus. E tudo que você fizer, faça com alegria, com satisfação, com prazer, colocando sempre Deus em primeiro lugar. Teremos de prestar contas como um mordomo de tudo o que a nós foi
confiado. Um mordomo, ele administra aquilo que não é dele, aquilo que não lhe pertence. Por quê? Porque ele vai dar conta de tudo que ele decidiu, de tudo que ele fez. O coração no lugar certo. A injustiça, cobiça e o poder estão comumente envolvidos na acumulação e emprego das riquezas deste mundo. Então, são 3 adjetivos: injustiça, cobiça e o poder, que fazem com que as pessoas façam de tudo para acumular bens. 2.2. Idolatrando a Mamon. Decidir-se. É importante o cristão decidir-se. É importante a pessoa ser uma pessoa decidida, saber o que quer. Ter um foco, um objetivo, um planejamento. Quem eu quero ser? O que eu quero fazer? O que eu quero alcançar? Mediante aquilo que Deus me proporcionar. Tesouro na terra ou nos céus? Aonde guardar o seu tesouro? Aonde estará o seu coração? Servir a Deus ou a Mamon? Não tem como uma pessoa servir a Deus e servir ao dinheiro. Muitos abandonam a Deus por causa das riquezas, por causa da ganância, da avareza. Muitos abandonam a Deus. Nosso coração não pode estar dividido. Deus abomina a idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 13. Idolatria, o que é idolatria? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações. O que vai tirar Deus do seu coração e ocupar aquele lugar, aquele espaço, é uma idolatria. Seja algo que você deseja, seja algo que você possui ou que quer possuir. Uma vez que ele vai superar a posição de Deus no coração, isso se torna uma idolatria. 2.3. A riqueza condenada por Cristo. Parábola do rico insensato, Lucas 12, 13 ao 21. Você pode ler depois. Jesus conta a parábola do rico insensato. Por quê? Naquela parábola, Jesus mostra 3 erros. A alma daquele rico estava saciada com os seus bens materiais. Estava plena, satisfeito, confiante, prazeroso nos seus bens materiais. A essência da sua vida do rico insensato estava nos bens materiais. E ele acreditava que viveria tempo suficiente para desfrutar. E de repente, a vida para ele chega ao fim. Eu até falo isso sempre. Nós crescemos já procurando a educação, estudar, porque a educação tem o papel de formar profissionais para o mercado de trabalho. A educação, quando surgiu, foi com o objetivo de formar mão de obra para o mercado de trabalho. Hoje, graças a Deus, alguns segmentos levam os seus alunos a terem um olhar crítico, um olhar detalhista, minucioso em relação a todos os assuntos da vida. E é justamente o que Jesus diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Quem conhece a verdade, quem tem conhecimento e quem tem sabedoria, não se torna escravo. Até no nosso meio é importante conhecer as Escrituras para não ser enganados por lobos devoradores, por falsos mestres, por falsos profetas, por falsos líderes, porque Jesus disse que haveriam esse tipo de pessoas na nossa época. Já existiram nos tempos de Paulo, nos tempos de Jesus, continuam existindo também nos nossos tempos. E aí a pessoa que tem conhecimento, que ela estuda, se dedica ao estudo da palavra de Deus e a outros assuntos correlacionados à Bíblia Sagrada, ela se torna uma pessoa que pensa, que busca a orientação de Deus, do Espírito Santo, e ela consegue discernir o conteúdo que ela está lendo e estudando. E Deus continuará abençoando a vida dessa pessoa ricamente. Jesus, ele condena o egoísmo e a confiança na riqueza. Interessante que quando nós observamos as pessoas,
Posso estar errado, talvez, ou talvez não. Quem menos tem é o que mais dá. Quem mais tem é o que menos dá. Quando você levanta uma campanha, a maioria das pessoas que aceitam contribuir com pouco são as pessoas mais simples e humildes. Em alguns casos, aqueles que têm mais posses contribuem com um valor considerável, mas na maioria das vezes, o que tem menos é o que tem o coração desprendido das coisas materiais. Ele reparte, ele ajuda, ele se compadece, ele é generoso com aquele que necessita. A sociedade é dominada pelo materialismo, em lucros e benefícios materiais. Vivemos uma sociedade hoje globalizada e capitalista, em que o importante é possuir, o importante é ter, o importante é conquistar. Quanto mais, melhor. Interessante que Jesus ele deixa a sua casa, ele inicia o seu ministério e faz os discípulos fazerem o mesmo, como por exemplo, os pescadores deixarem a sua profissão para se dedicar ao evangelho. Por quê? Porque Jesus ele sabe e ele ensinou que tudo nesta vida é passageiro. E era importante seus discípulos também aprenderem isto também. E a riqueza condenada por Cristo é justamente esse tipo de riqueza, uma riqueza que a pessoa ela é gananciosa, avarenta, e ela tem o seu coração nesse tipo de comportamento, e ela não ajuda ninguém, somente para si e para si. Terceiro e último tópico, vivendo a quietude espiritual em Deus. Falamos até agora sobre a riqueza e o tesouro, de maneira resumida. 3.1, os males advindos das preocupações. A preocupação demasiada com o futuro revela falta de confiança em Deus. A ansiedade, a falta de segurança, a falta de confiança, ela faz a pessoa perder o seu sono, se tornar uma pessoa inquieta, uma pessoa sem paz, uma pessoa sem calma, uma pessoa que de repente fica dia e noite presa no que ela vai fazer para resolver tal coisa, para conseguir tal valor. Mas Salmo 23, verso 1, nós vemos que Deus tem cuidado de nós. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Devemos ter nossas responsabilidades e trabalhos, mas jamais esquecer e abandonar a Deus. Uma coisa que eu sempre faço e ensino quando eu vou dar a aula é justamente ter uma vida de planejamento. Anotar o que se gasta, anotar os compromissos financeiros. Nunca assumir um compromisso maior do que você pode pagar. Nunca assumir dívidas que você sabe que não terá condições de quitá-las, a expectativa de que, agindo pela fé, Deus proverá. Não, Deus não se responsabiliza quando uma pessoa gasta mais do que recebe, quando uma pessoa compra e não paga. Não, eu falo sempre, saiba planejar. Tudo que eu gasto, eu anoto no mês. Tudo que eu compro, eu anoto. Tudo que eu devo, eu anoto. Tudo que eu recebo, eu anoto. Por quê? Porque é uma vida de planejamento. É uma vida bem administrada, bem organizada. Hoje, eu faço isso no programa do notebook, que antigamente era somente no papel. Mas hoje tem celular, tem smartphone, né? Pessoas que têm PCs, computadores, notebooks, tablets, ou até mesmo uma caderneta simples. Mas aprenda a administrar. Quanto você gastou de padaria hoje? Anota lá. Quanto você comprou de carne? Anota lá. O que você quer guardar para o final do ano, se você tem condições para isso? R$30 no mês, 50, 100, seja o valor, não importa. Eu quero guardar durante este ano valor X
até final do ano, para que final do ano eu possa fazer tal coisa. Isto é uma vida de planejamento. É um alvo, é um objetivo, é uma maneira de ser um bom mordomo das coisas que estão nas suas mãos. Devemos ter nossas responsabilidades e trabalhos, mas jamais esquecer e abandonar a Deus. Mateus 6,25. Andar cuidadoso, estar ansioso, é distraído pelos medos. Você não sabe se o mês que vem você vai ter o que comer. Você não sabe se o mês que vem você vai pagar a conta de água e de luz, o financiamento, aquele empréstimo, aquele irmão ou parente que você pegou um valor emprestado. Então, são várias maneiras de comportamentos que podem levar a pessoa a ter uma vida de ansiedade. E aí entra a crise de ansiedade. A pessoa tem que entrar pelos remédios, não dorme mais, fica uma pessoa revoltada, estressada, e aí acaba que atinge todos que estão à sua volta, fica uma pessoa difícil de conviver. Se você tem ansiedade, se conhece alguém, apresente a Deus em oração, e quando for pedir ajuda, faça o que for possível para ajudar, porque o crente ele precisa entender que ele tem que ser generoso. Se ele tem condições de socorrer alguém, se ele pode, se ele sabe, que ele faça o que é correto em fazer. Males advindos das preocupações. Um dos males é a ansiedade. 3.2. Vivendo sem inquietação. O materialismo, o sempre querer adquirir mais, afastou-nos da quietude, da simplicidade. Eu até comentei com uma pessoa esta semana que a minha saudosa vovó, irmã Vicência, que dava aula à escola bíblica dominical, partiu para o Senhor nesta pandemia. E ela sempre foi uma senhora trabalhadora, que cuidou dos seus filhos, e sempre feliz com Deus, que vivia e viveu com poucas posses. Simples. Simples, simples, simples. E todas as vezes que alguém queria dar alguma coisa para ela, mas não precisava, para que você foi gastar dinheiro comigo? Para que você foi comprar isso para mim? Foi um exemplo de vida para todos nós que ficamos hoje. Ela foi a primeira a servir a Deus, e aí os demais foram acompanhando o seu exemplo e alcançados por Deus através do exemplo desta saudosa senhora irmã Vicência, que desde novinho, desde a minha infância, eu observava o seu comportamento, a sua fé, uma senhora de fé. Ela sempre tinha que comer, alimentava os seus filhos, nunca faltou comida. Quando alimentava um, tinha dois, três, ela tinha alimento para todos. Aquela simplicidade dela. O problema do capitalismo é que o que nós temos não é o suficiente para nos deixar satisfeitos. Mas que nós possamos entender na palavra, entender em Deus, que é possível adquirir algumas coisas neste mundo, nesta vida que nós temos, mas também aproveitar a simplicidade, ser agradecidos. Até Provérbios 30, 7-9 diz o seguinte: duas coisas te pedi, não mas negues antes que morra, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que, porventura, de farto te não negue e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Vivendo sem inquietação. Jesus usa a figura das aves, não semeiam, não colhem, nem ajuntam, mas o Pai as sustenta. Jesus ele fala das aves, que sustentada pelo Pai, e aí ele também fala sobre os lírios do campo, nem Salomão na sua riqueza. Jesus não, eu quero que entenda isso, Jesus ele não condena você trabalhar, estudar, conquistar o que você quer,
Mas nada destas coisas podem ofuscar Deus na sua vida. Deus no seu coração. Por quê? Porque você não vai levar nada deste mundo. Quando aceitamos que somos filhos de Deus, precisamos entender que Ele cuida de nós. Primeira carta de Pedro 5,7, lançar sobre Deus toda a vossa ansiedade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nós fazemos a nossa parte, mas quem nos abençoa é Deus. O emprego que tem é Deus. O salário, devemos ser gratos a Deus. Na dificuldade também devemos ser gratos a Deus. Depois de 2 anos de pandemia, ainda estamos aqui lutando e agradecidos a Deus por ter nos guardado até aqui, mesmo diante e meio a tantas dificuldades. 3.3, vivendo sossegados em Deus. Não podemos modificar nem acrescentar nada com as nossas preocupações. Nós entendemos e aprendemos com Jesus é que não resolve passar a noite inteira acordado. O que eu vou fazer? Ore, fale com Deus e coloque nas mãos de Deus. E no decorrer do dia também a mesma coisa. Saiba que Deus ele está trabalhando e nada sai do seu controle. Assim como Deus cuida das aves e dos lírios do campo, não cuidaria de nós? Mateus 6,33, mas buscai primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero ressaltar, antes de encerrar este vídeo, uma das coisas que a igreja primitiva fez foi, as pessoas tinham tudo em comum, vendiam as suas fazendas, as suas propriedades, suas posses, e levavam e viviam todos com aqueles valores que eram adquiridos. Por quê? Porque acreditaram, pensaram na época que Jesus viria naqueles dias rapidamente. Eles não agiram errado em aguardar a volta de Cristo. Assim como nós ainda aguardamos também, piamente, acreditamos que a qualquer instante Jesus virá buscar a sua igreja, a qual nós fazemos parte. Mas passaram-se alguns anos e muitos não queriam trabalhar, queriam ser sustentados. E aí o que Paulo faz? Aquela mesma igreja que antes vendeu tudo que tinha, as pessoas venderam tudo que tinham para viverem ali, naquela comunidade, agora tiveram algumas igrejas, como foi o caso da igreja de Tessalônica, está lá em 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 a 12, muitos tiveram que ser repreendidos e orientados para que fossem trabalhar. Quem não trabalha, que não coma, foi o que Paulo escreveu. Então aquele negócio, eu vou viver pela obra. Paulo ele não quis ser pesado na obra. Ele foi construtor de tendas. Por quê? Porque ele não quis ser pesado. Não estou aqui condenando quem vive integral pela obra. Não, de maneira nenhuma. Cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento, cada um vai se apresentar diante de Deus. Mas o que nós entendemos é que a pessoa ela tem que ser equilibrada, consciente dentro da palavra de Deus e saber o que fazer. E viver sossegado em Deus, com a consciência tranquila, agradecida a Deus. Qualquer coisa você pode deixar no comentário, acrescentar, ou, fique à vontade. Deus te abençoe ricamente. E na conclusão, somos abençoados por Deus com os nossos bens, mas nossos corações não estão nas riquezas deste mundo. Não amemos o dinheiro e sejamos generosos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima lição da Escola Bíblica Dominical.